Muito boa noite. Luís Filipe Vieira pode ser destituído da presidência do Benfica. É uma notícia desta noite e que foi avançada pelo Jornal Expresso. A CMTV teve, entretanto, acesso ao documento da queixa apresentada contra o presidente do Benfica. O líder do Clube da Luz vai a tribunal devido a uma ação judicial interposta pelo advogado Jorge Matamoros. Este advogado é sócio do Benfica há 27 anos. É cunhado de João Noronha Lopes, candidato derrotado por Vieira nas últimas eleições do Benfica. Jorge Matamoros vive e trabalha nos Estados Unidos. É lá que tem uma firma de advogados especializada em grandes casos internacionais. É invocada nesta ação judicial a conduta de Luís Filipe Vieira como presidente do clube. É acusado de misturar negócios pessoais e dinheiro do Benfica. Diz este advogado que foram violados os estatutos do clube e que isso é razão suficiente para a perda automática do mandato. Por outro lado, o advogado Jorge Matamoros alega irregularidades nas eleições de outubro de 2020, em que Luís Filipe Vieira foi reeleito. Uma das irregularidades apontadas é fraude no processo de voto eletrónico. O Benfica reagiu, entretanto, em comunicado, fala em calúnia e recorda que Jorge Matamoros apoiou João Noronha Lopes nas últimas eleições. O Clube da Luz responde num curto comunicado em 6 pontos. A direção do Benfica mostra-se profundamente indignada com o que diz ser um atentado à dignidade da instituição. Os encarnados dizem que, e estou a citar, como se vê, toda a calúnia pode chegar a tribunal, mesmo que desprovida de qualquer fundamento. O Benfica avisa este sócio de que vai sofrer todas as consequências patrimoniais e associativas por agredir o clube com a única finalidade de se promover. Por outro lado, o Clube da Luz diz que é tempo, de uma vez por todas, de quem perdeu as eleições aceitar os resultados ditados pelos sócios e respeitar o mandato em curso. A direção do Benfica reforça ainda que o autor desta ação judicial é apoiante e cunhado do candidato derrotado às últimas eleições, João Noronha Lopes. Vamos ver um pouco melhor quem é Jorge Matamoros, que está no centro desta polémica. É sócio de uma firma de advogados nos Estados Unidos. A firma chama-se White & Case. É fácil de encontrar o perfil na internet, através de uma simples pesquisa na internet. Estamos a ver imagens do site da empresa de advogados. Neste site é possível ver uma fotografia de Jorge Matamoros e ainda um curto perfil biográfico. São destacados alguns dos casos judiciais mais emblemáticos em que esteve envolvido. É também realçado o facto de Jorge Matamoros ter sido professor de Direito em Portugal. Este advogado acusa Luís Filipe Vieira de usar dinheiro do Benfica de forma indevida. Jorge Matamoros disse à TVI, estou a citar, que o Ministério Público já disse que há contratos que, na sua avaliação, entende que são fictícios ou simulados. Contratos esses que foram usados com o único propósito de retirar dinheiro das contas do Benfica. Diz ainda este advogado, eu acrescento, uma alegação, tanto quanto sei, com base na prova que será produzida na fase instrutória da ação civil, parte desse dinheiro foi levantado e entregue a pessoas da Promovalor. Recordo que esta empresa, a Promovalor, tem Luís Filipe Vieira como presidente. É este o primeiro tema em análise nesta edição da Liga de Ouro. Jamel Capistrano, boa noite. Tem razões Luís Filipe Vieira para estar preocupado com esta ação? Eu acho que não, porque acho que isso são manobras de diversão, eu já vi isto em muitos lados. Quer dizer, infelizmente, há sócios do Benfica que tratam o Benfica desta maneira. Eu não vejo isto nos outros clubes e realmente não respeitar as eleições que foram feitas há 7 meses ou 8 meses. 8 meses depois é que este senhor se lembrou de fazer isto. Não se lembrou na altura, lembrou-se agora. E ser quem é na família de João Noronha Lopes, quer dizer, isto realmente é gato escondido com o rabo de fora. Eu tenho muita pena de dizer isto, mas é uma desilusão completa que eu sinto por algumas pessoas que se dizem benfiquistas. Temos também connosco a Rita Garcia Pereira. Rita, sendo também advogada, peço-lhe ajuda também para percebermos um pouco o que é que pode estar em causa nesta ação e que tipo de consequências é que pode ter. Boa noite a todos. Antes de mais, desta feita não em estúdio. E, portanto, começando, eu vou concordar aqui com o Sr. Capistrano numa coisa. Esta ação vai no seu início, por um lado, e, portanto, eu fiquei algo intrigada
com as familiaridades que existem com um antigo candidato, mas de todo modo, a ser provado o que vem alegado, isto obviamente seria uma causa de destituição evidente do Presidente. A questão é que não se sabe na presente data quais são os documentos que constam da própria ação, por um lado, e por outro lado se se consegue ou não fazer efetivamente prova do que se alega. Houve aqui umas declarações enigmáticas de que a prova seria feita na parte instrutória. Isto é uma ação cível. Vamos ver se o Tribunal primeiro se declara competente, é a primeira questão. E, por outro lado, obviamente, a prova tem de ser devidamente, quanto à testemunhal, arrolada neste momento, e os documentos já deviam estar juntos na ação. Portanto, não será mais tarde que se vai ver se existem provas. As provas são juntas logo à partida com a entrada da ação. Como não sabemos exatamente quais os meios de prova em causa, embora já se conheçam algumas das acusações, a ser provado, repito, a ser provado, seria, obviamente, causa e fundamento para a destituição. Mas isso pressupõe que as alegações sejam efetivamente provadas. De eu alegar a eu provar, vai um passo gigantesco. Deixo também aqui uma nota só para, nesta parte, discordar do Sr. Capistrano. Eu não sei onde é que ele esteve no ano de 2018, mas isto no Sporting viu-se isto e viu-se bastante mais. Portanto, não é só no Benfica. Eu penso que sucedeu também. No Sporting sucedeu com toda a certeza. E movimentos de contestação são normais. Eu, na semana passada, falei justamente no problema das eleições, e é justamente também sobre esse problema e sobre os votos que esta ação versa. Agora, daqui a vir uma sentença, e que a sentença venha em tempo útil já agora, porque esta ação é uma ação comum e, portanto, demorará tempo. Não creio que possa ter um efeito útil nos próximos tempos, até porque é obviamente sujeita a recurso e não é uma ação urgente, mas de todo modo, para um sócio isolado, com as relações familiares que tem com o candidato vencido, de facto lembrar-se agora é um pouco estranho. As eleições não foram propriamente ontem. Quanto às outras alegações, aí sim, efetivamente, creio que têm como fundamento algumas das declarações prestadas por Luís Filipe Vieira em sede de comissão de inquérito. Na Encarnação, entendes as razões apontadas por este sócio? Justifica-se esta ação do teu ponto de vista? Bom, boa noite antes de mais a todos, e aos que não estão neste estúdio também, como é evidente. Eu vou concordar numa parte com o Sr. Capistrano. O Sr. Capistrano não dizer que eu não concordo, que eu estou sempre a discordar, não. Vou concordar na sua parte, onde diz que é uma ação que eu acho que, na questão de evocar irregularidades do ato de votação, acho que é ridículo, quer dizer, tantos meses depois, lembram-se agora, a não ser que encontraram alguma coisa, entretanto, que ninguém viu na altura, quer dizer, que depois do crime aconteceu, passado 7 meses é que foram rever as provas e encontraram. Tem sido invocada também por adeptos que se têm manifestado contra Vieira, com 7 meses com várias ações de protesto, têm sempre falado também dessa questão. Com 60 e tal % de votação em Luís Filipe Vieira, eu acho que é a parte ridícula da coisa. A outra parte já não acho tanto assim. Eu não julgo ninguém antes de os próprios tribunais decidirem tudo o que têm a decidir, mas o resto já é algo que é recorrente. Quer dizer, esta ideia de que Luís Filipe Vieira se aproveita do Benfica para conluir com as suas empresas e com uma pessoa que estava na sua empresa na Promovalor, que era vice-presidente dele e que o filho está na sua empresa também, quer dizer, há ali uma quantidade de misturas sempre que ao longo destes anos têm vindo a público. E por isso é exatamente aqui que reside a acusação que eu acho que é mais grave, quando vejam bem a ironia do destino. Um sócio com 27 anos chamado Matamoros a colocar uma ação destas ao seu presidente. Ironia das ironias, mas é verdade, quer dizer, eu estou a dizer isto com
com o devido respeito, mas é esta a ironia maior de toda esta ação. E não é um sócio qualquer, eu não digo pela questão familiar, porque acho que não deve entrar por aí, mas é um sócio com 27 anos de sócio. E eu, por isso, para mim, diz-me mais um sócio que tem, de facto, muitos anos de sócio do que uma pessoa que é ou é cunhado, ou é tio, ou é primo de alguém da própria estrutura, ou de alguém da estrutura que concorreu contra o Luís Filipe Vieira. Por isso, para mim, o ponto é este. Não é um sócio qualquer, é um sócio que há 27 anos paga cotas no Benfica e tem o direito de exercer a sua opinião e as suas dúvidas sobre esta direção. Agora, a acusação é grave, porque quando Matamoros diz que Vieira tirou dinheiro do Benfica para a sua empresa Proma Valor, é de uma gravidade extrema. E é aqui que reside a minha preocupação, porque os zunzuns que nós ouvimos durante estes anos todos, esta comissão de inquérito... E já agora, não deixam também acrescentar que estamos a ver uma parte, precisamente, desse documento que fala em decadência moral personificada em Luís Filipe Vieira. Pois, é muito forte esta expressão? É fortíssimo, quer dizer, é uma acusação... Eu acho que não há... Vamos lá ver. O Dr. Matamoros, de certeza que não há nenhum maluco a fazer uma ação destas. Ele deve ter alguma coisa, ou alguma prova, que consegue... dizer que de já facto agora isto... ele diz que tem prova testemunhal e prova documental. Pronto. Ora, aí está, quer dizer, não há nenhum maluquinho que faça uma ação com este teor, com acusações fortes e graves. Podem ou não fazer prova em tribunal e pode ou não ser provado em tribunal, mas isso não é a minha área de jurisdição. A doutora Rita Garcia Pereira, melhor do que eu e melhor do que nós, pode falar sobre isso. Mas, do senso comum, aquilo que eu digo é que é uma acusação muito grave, que se de facto for provado em tribunal tem o desfecho que a doutora Rita Garcia Pereira dizia, que pode ser a destituição do Presidente, não se sabe em que tempo é útil, porque de facto a Justiça é injusta no seu atraso, em Portugal é assim que tem acontecido, mas... Terá toda a certeza. A ação a ser provada, peço desculpa pela interrupção. Força. A ser provado não é pode, é com toda a certeza, aliás, a parte é isso que é pressionado. Juro que não interrompo mais. Muito bem. Ainda bem que dá essas ajudas, porque de facto nós aqui não temos essa área de especialização. Mas o que eu digo é que de facto é uma acusação muito grave, que seguramente terá provas firmes e robustas, porque este senhor que é sócio há 27 anos não é uma pessoa qualquer. Já agora, Rita, há pouco também... sim, já vamos voltar à Rita Garcia Pereira, que não está a ligação nesta altura nas melhores condições, mas Vítor Pinto, daquilo que tiveste acesso até ao momento e também com o documento que há pouco mostrámos, parece que tem pernas para andar esta ação judicial? Boa noite, Mariana, boa noite a todos que nos estão a ver, boa noite aos outros elementos do painel. Acima de tudo, estamos a ser confrontados com factos que levantam muitas interrogações, ou pelo menos factos, ou pelo menos presunções que levantam, ou especulações que levantam muitas interrogações. Eu vou logo direto ao assunto, para começarmos logo a esclarecer as coisas. Para mim não é nada despiciando o facto de estarmos a falar de um senhor doutor que é familiar de João Noronha Lopes por várias razões. Em primeiro lugar, porque na recente entrevista à Record, a 27 de maio, onde João Noronha Lopes, que exerceu o seu direito de ser opositor de Luís Filipe Vieira, chegou em parte da entrevista a dizer que pretendia marcar presença na Assembleia Geral que está a ser preparada, e creio que já há indicações que estará para breve essa marcação por parte do Dr. Rui Pereira, onde ia ser debatido aquilo que sucedeu ou terá sucedido no ato eleitoral e alterado o regulamento eleitoral do Benfica. Se o Sr. Jorge Matamoros, creio que é esse o nome, tem conhecimento de factos graves relacionados com as eleições ao ponto de afirmar que existiu fraude eleitoral e refere várias vezes que existe prova testemunhal e prova documental, eu sinceramente não consigo perceber como é que se iria realizar a Assembleia Geral do Benfica sem ninguém dessa oposição, o Sr. Matamoros ou o Dr. João Noronha Lopes, poderiam não ir lá apresentar esses factos para os sócios do Benfica poderem avaliar onde é que estão essas provas de fraude eleitoral no voto eletrónico, Mariana. Porque, atenção, não estamos a falar da questão do armazenamento dos votos físicos, que acompanhámos aqui durante a noite eleitoral e, de facto, uma outra situação seguramente poderia ter sido melhor conduzida. Aquilo que é referido é fraude no voto eletrónico, o que é extremamente grave. Tal como em relação à tal saída de dinheiro em numerário do Benfica para empresas que seriam do atual presidente do Benfica, também é referida ou é alegada uma prova testemunhal, que é uma testemunha que confirma as alegações. Isto é extraordinariamente grave e não consigo sinceramente perceber se esta linha é a linha na qual a oposição que foi às eleições se identifica, se o Dr. João Noronha Lopes,
que manteve sempre uma postura, apesar de tudo, para o exterior com alguma classe, sabendo fazer oposição sem passar linhas vermelhas, se está de acordo com esta situação, e não quero, neste momento, sem estarmos na posse de todos os factos, estar a dizer que João Noronha Lopes é que está por trás deste processo. A linha opositora, ou o grupo de opositores, com algumas caras bem conhecidas e ultimamente na berra por questões políticas, que também estariam por trás, se estão a rever nesta forma como está a ser conduzido o processo, porque, Mariana, há uma coisa diferente. Se existem factos graves, neste momento o Sr. Jorge Matamoros, ou o Dr. Jorge Matamoros, tem em mãos provas testemunhais e documentais que nenhuma instância de investigação em Portugal, e aquilo que nós falámos há muito tempo é que o Benfica e o Luís Vieira estão a ser investigados por tudo e mais alguma coisa, conseguiram reunir provas até ao momento. E é isso que me levanta enormes interrogações sobre quais são os reais objetivos e as reais possibilidades de sucesso de uma ação destas, para além, obviamente, de aumentar o ruído em torno daquilo que está a passar no Benfica, chegando ao ponto de parecer que algumas pessoas querem de uma vez por todas transformar o Sport Lisboa e Benfica no Sporting Lisboa e Benfica. Agora, quem Alvalade, com o título, as coisas estão mais calmas e, naturalmente, creio eu, Frederico Varandas acabará por afirmar a sua liderança, parece que agora o Sporting Lisboa e Benfica mudou-se aqui ao lado para o Estado da Luz. Portanto, é preciso ter sentido de responsabilidade em relação às acusações que estão em cima da mesa, que são muito graves, e só mesmo para terminar, pelas informações que tenho, Mariana, no comunicado do Benfica fala-se em responsabilização patrimonial e associativa. E parece-me que, tal como a oposição do Benfica e Jorge Matamoros se arrogam no direito, e seguramente o terão, de levantar questões, interpor ações e levantar suspeitas e acusações, também a direção do Benfica, creio eu, que na próxima reunião, ou no início da próxima semana, vai ponderar algumas medidas a tomar, dado que estarmos a falar num sócio com 27 anos do Benfica implica direitos, mas também implica deveres. Portanto, e levantar estas acusações, e que eu saiba até o momento, não foi dado conhecimento a nenhum órgão, a nenhuma instância interna do Benfica, conhecimento de nenhum facto que merecesse escrutínio interno desses órgãos, que eu tenha conhecimento até ao momento. Como tal, a informação que tenho é que a direção do Benfica poderá responsabilizar também associativamente ao abrigo, olhando para aquilo que estiver determinado nos estatutos do Benfica, responsabilizar Jorge Matamoros por esta ação pública e estas acusações que está a levantar, sem ter dado conhecimento delas a nenhuma instância dentro do clube que pudesse averiguar da sua legitimidade. Samuel Capristano, o facto de este sócio ser familiar de João Noronha Lopes, na sua perspectiva, retira força a esta ação, e não me refiro naturalmente à parte judicial, mas perante a opinião pública? Acho curioso, quer dizer, num clube com 250 mil sócios, tinha que ser um senhor que é cunhado do opositor do presidente do Benfica, que pôs esta ação em tribunal. Uma coincidência extraordinária. Em 250 mil sócios, vejam bem, há um senhor que vive até nos Estados Unidos e, vejam bem, teve 9 meses para pensar, para ponderar, para refletir, e decidiu agora pôr o Luís Filipe em tribunal. Acho isto é uma manobra, é mais uma manobra contra o Benfica e contra o Luís Filipe. E é por isso que digo, há benfiquistas que veem o Benfica de uma maneira muito esquisita, que não consigo perceber como é que uma pessoa que gosta de uma instituição a põe na lama como esta gente tenta pôr. Não consegue, mas fica sobre isso tudo. Mas é uma tristeza profunda que eu tenho. E se ele tem 27 anos de sócio, eu tenho 69 sócios. Não causa estranheza ou não? Ou pelo menos a investigação relacionada com 1,8 a 1,9 milhões de euros que supostamente circulariam entre empresas fictícias, até insistindo a suspeita enunciada pela investigação de que poderia ser dinheiro que era levantado para depois entrar num saco azul no Benfica, levantando inclusivamente algumas considerações, que nem sei que fundamentação teriam, que poderia estar ligado depois a situações de corrupção no futebol. O facto é que, Mariana, isso aconteceu em junho de 2018 e estamos neste momento em junho de 2021, salvo erro. Passaram 3 anos desde essas buscas, foram várias pessoas constituídas, arguídas, e eu não conheço, peço imensa desculpa, nenhuma ida a tribunal, não conheço ninguém que esteja preso, não conheço nenhum processo em curso que já tenha chegado pelo menos ao ponto de ir à barra do tribunal para podermos retirar também as nossas ilações e essa investigação ter alguma consequência efetiva. Portanto, se a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, se a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa não conseguiram até agora, nessas investigações, nesse processo em concreto, levar nenhum caso a tribunal, nem tecer nenhuma acusação que eu tenha conhecimento, e eu fico curioso como é que um senhor advogado, com todo o respeito, que está nos Estados Unidos, tem essa garantia de prova documental e testemunhal de coisas que nem as instâncias de investigação em Portugal conseguiram descobrir até agora. Portanto, não sei se foi o FBI ou a CIA
que lhe fizeram chegar essa informação, mas hoje em dia, com tanta espionagem eletrónica, não sei, tudo será possível. Por outro lado, tenho também a informação que estão arroladas algumas pessoas com perfil bastante público como testemunhas. Uma delas, creio eu, será a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que, como se sabe, esteve presente na audição parlamentar onde esteve presente o Benfica, e creio que também Jorge Matamoros querá tirar partido do testemunho e da presença de Mariana Mortágua nesta ação que pretende que avance contra o presidente do Benfica. Agora, Mariana, parece muita coisa embrulhada, parece que se está aqui a misturar supostas revelações que terão que estar assentes em investigações que não se percebe quem é que investigou, não se percebe onde é que foram recolhidos os meios de prova. O Sr. Jorge Matamoros, com todo o respeito, não sei se andou em Portugal a ouvir essas testemunhas, se escrutinou os documentos, se tem garantia da sua validade. Portanto, isto não seria, penso eu, mesmo como um advogado reputado e que possa ter nome na praça nos Estados Unidos, não é uma situação muito fácil de construir apenas por uma pessoa. Isto dá claramente a ideia que é um esforço concertado por alguma entidade mais coletiva. Portanto, nesse sentido, quando falas nessa entidade coletiva, podemos chegar a Noronha Lopes novamente ou não? Vamos sempre ter a Noronha Lopes e este grupo que está na oposição do Benfica. Agora, Mariana, eu gosto que as coisas sejam claras. Se o Dr. Noronha Lopes, que ainda por cima na entrevista ao Record e muito bem, defendeu que esteve calado, independentemente de outras pessoas poderem ou não falar por ele, mas esteve calado durante toda a época desportiva, para depois, só no final da época, marcar a posição, e inclusivamente referiu que estava a preparar a tal comissão que ia tentar colaborar na revisão dos estatutos e anunciou que ia marcar a presença na Assembleia Geral para discutir o que se tinha passado nas eleições, no mínimo, se alguém da égide de Noronha Lopes, próximo de Noronha Lopes, tem conhecimento de factos graves relacionados com fraude no voto eletrónico, Mariana, eu vou repetir outra vez que não é a dúvida onde é que estão os papelinhos do voto físico. É fraude no voto eletrónico. Se isso existe, acho muito estranho que mais ninguém tenha conhecimento. Estamos a ver precisamente essas imagens aqui há pouco. Que vimos na noite eleitoral. Também, sim, acho muito estranho, que isso não tenha sido dado conhecimento a ninguém da oposição do Benfica, havendo esta proximidade. Eu sei que o facto de serem familiares não responsabiliza automaticamente o Noronha Lopes, porque há familiares que não se dão e não falam. Portanto, até pode acontecer uma situação destas. Agora, é mesmo muito estranho que toda a comunicação, todas as pessoas com perfil público ligadas a esse movimento, que se tenham pronunciado inúmeras vezes ao longo dos últimos meses, e até o movimento Servir o Benfica, que tem estado muito ativo pela pressão que faz sobre o Dr. Rui Pereira para marcar a tal Assembleia Geral onde se vai discutir a questão das eleições, pelos vistos, até ao momento, ninguém foi tão longe, e pessoas que estão envolvidas desde a altura das eleições têm sido críticas e com presença mediática permanente, seja em redes sociais, seja em fóruns de intervenção. Nunca em nenhum momento alguém foi tão longe como foi agora Jorge Matamoros. Por isso, como ninguém foi tão longe, ninguém ligado diretamente à oposição, e nem as instâncias de investigação nacionais foram tão longe, no único caso que eu encontrei que pode estar minimamente relacionado com isto, eu estou muito curioso em conhecer em profundidade os fundamentos, sendo certo que, e disso não fico dúvida nenhuma, se há algum facto grave que tenha chegado ao conhecimento do Sr. Advogado, isso realmente tem que ser esclarecido. Eu tenho fundadas dúvidas que isso possa ser feito por esta via, deixando, por exemplo, metendo um processo em tribunal, mas deixando, se calhar daqui a 15 dias ou 3 semanas, os sócios do Benfica irem discutir as eleições sem terem conhecimento destes factos. Portanto, é algo que me parece muito estranho, e sobretudo com João Noronha Lopes, que aqui irá estar presente nessa Assembleia Geral, como anunciou publicamente no Record. Portanto, há aqui coisas que não estão ainda a bater certo, poderemos ser melhor informados no futuro, porque isto rebentou hoje, mas realmente há coisas que precisam ser melhor esclarecidas para se perceber qual é o verdadeiro fundamento destas acusações, porque apanhar numa série de dúvidas que existem no ar, numa série de mitos urbanos, numa série de acusações que foram tecidas ou comentários em sede ia dizer escuta parlamentar, mas não é, da inquirição parlamentar que aconteceu a Luís Vieira, isso não é suficiente, portanto, é demasiado grave para ser só isso. Para quem só agora se juntou a nós também, sintetizar um pouco aquilo sobre o qual temos estado a falar, é que Luís Filipe Vieira pode ser destituído da presidência do Benfica. É uma notícia desta noite e que foi avançada pelo Jornal Expresso. A CMTV teve, entretanto, acesso ao documento da Caixa apresentada contra o presidente do Benfica. O líder do Clube da Luz vai a tribunal devido a uma ação judicial interposta pelo advogado Jorge Matamoros. Este advogado é sócio do Benfica há 27 anos, é cunhado de João Noronha Lopes, candidato derrotado
por Vieira nas últimas eleições do Benfica. Jorge Matamoros vive e trabalha nos Estados Unidos. É lá que tem uma firma de advogados especializada em grandes casos internacionais. É invocada nesta ação judicial a conduta de Luís Filipe Vieira como presidente do clube. É acusado de misturar negócios pessoais com dinheiro do Benfica. Diz este advogado que foram violados os estatutos do clube e que isso é razão suficiente para a perda automática do mandato. Por outro lado, o advogado Jorge Matamoros alega irregularidades nas eleições de outubro de 2020, em que Luís Filipe Vieira foi reeleito. Uma das irregularidades apontadas é fraude no processo de voto eletrónico. Continuamos a ver imagens deste documento. Nem a nefasta direção de João Valde Azevedo conseguiu destruir o direito de participação aos associados e funcionamento democrático das Assembleias Gerais do clube. É mais uma frase que estamos, José Manuel Capristano, a ver e que faz parte deste documento que também vamos revelando por partes. E voltando também à questão das irregularidades a nível eleitoral, porque é isso que também é evocado, e há pouco vimos as imagens de urnas coladas com fita cola, digamos assim, o Benfica não se terá também posto um pouco a jeito para que sejam apontadas essas mesmas irregularidades? Parece-lhe tudo regular nestas imagens que vemos e que também comentámos naquela noite? Mariana, se as eleições tivessem sido ganhas por uma pessoa com 51% e a outra perdesse com 49%, eu dizia assim, realmente temos que ter um certo cuidado. Agora, eu admitindo que não faça a mais pequena ideia que houvesse meia dúzia de votos mal postos, então, mas uma diferença substantiva é motivo para pôr em dúvida a honestidade do ato, primeiro, por um lado. Segundo lugar, então, quando isto aconteceu, 8 dias depois, 15 dias depois, levantava-se a lebre. Ou quem entendesse levantar. Agora, depois é meses depois, não sei se foi 4, 5 ou 6 meses, é que depois as pessoas reuniram-se lá... Poderia também ser o tempo necessário para preparar esta ação, não sei. Eu não estou a falar em ação, estou a falar em contestação. A contestação... Sim. A ação pode ser demorar a feitura da ação, mas eu digo que a contestação que demorou meses a ser efetuada, a ser verdade que eles pensam que não sei quê, que houvesse possíveis irregularidades, tinham sido logo na altura. Há coisas que fazem todas muita confusão. E agora este epílogo terá do senhor sido alavancado também pelos resultados desportivos, essa contestação? Foi só isso, para mim. Isso é que é o óbvio. Isso é que é o cerne da questão. Se o Benfica tivesse ganho como se esperava e desejava, nós benfiquistas, naturalmente era tudo... Veja como está o Sporting. Como estava o Sporting. Veja como está o Sporting. Mesmo este presidente do Sporting passou as ruas da amargura. E hoje é um ídolo em Alvalade e com justiça, evidentemente. Não estou a pôr em causa. Mas quer dizer, veja como os resultados do futebol... E no Sporting, por acaso, neste ano, que é um ano... fantástico do Sport, não é só futebol. É o futebol e as outras modalidades têm sido único, me lembra. E, portanto, apaziguou tudo, acalmou tudo e agora é uma paz fantástica no Sporting. Mas ainda, já com este presidente, começou... E sobre esta comparação a Valde Azevedo, que há pouco vimos e lemos também no documento, o que é que lhe parece? Não se pode comparar o incomparável. Eu não posso comparar personalidades e pessoas. Uma que está provado que prejudicou o Benfica em termos financeiros substantivos e prejudicou outras pessoas, incluindo eu, e de que maneira, e outra que eu saiba ainda não prejudicou ninguém, pelo contrário. O Benfica deve a sua salvação, entre comas, a este senhor, acuando exatamente da saída do outro senhor. Por isso, quem é benfiquista e viu como estava e vê como está, além uma máxima na vida que é quando não sabes, tens que arranjar quem saiba. E o presidente atual do Benfica arranjou um homem na parte financeira, Domingos Soares Oliveira, que catapultou o Benfica para situações de que há 7 ou 8 anos, enquanto os outros clubes têm sucessivos desaires, sucessivos prejuízos, o Benfica tem sucessivos lucros. Mas, quer dizer, eu, enquanto benfiquista, não ia estar satisfeito com esta situação. Francamente, acho que acho que a ingratidão é um dos piores defeitos dos homens. E eu não sou ingrato. É aqui, Nuno, questionado o funcionamento democrático do Benfica naquela declaração que vimos... naquela frase que vimos há pouco que consta desta ação. Achas que se pode ir assim tão longe, falando de Luís Filipe Vieira? A ver, eu na questão do ato eleitoral, eu considero que é um bocadinho a destempo, porque tanto tempo passou, a não ser que algum hacker lhe tenha fornecido alguns dados novos em que o Dr. Matamoros consiga fazer juízos de valor do que é que aconteceu e se houve alguma trafolhice no ato eleitoral, ele que o diga.
eu continuo a dizer, no resto da ação, que para mim é a parte mais importante, e quando fala na Promovalor, eu não tenho dúvidas nenhumas que é uma ação que pode ter vindo disputada pela Comissão de Inquérito onde Luís Filipe Vieira teve recentemente e que nós todos assistimos. Deu em direto em várias televisões, infelizmente para o canal Parlamento que eu cheguei a presidir, é serviço público, e aí todos nós pudemos conhecer um bocadinho de Luís Filipe Vieira de outra forma. Porque todos nós fizemos o seu juízo de valor, todos nós percebemos as perguntas em que ele não conseguiu responder ou que não quis responder, ou que havia falta de memória para as respostas. E provavelmente, depois dessa comissão de inquérito, que eu também já participei em muitas, depois disso, é muito provável que haja pessoas até que possam dar um contributo sobre aquilo que Luís Filipe Vieira não se lembrou na altura. E eu acho que há aqui muita parte da ação que é no decorrer dessa comissão de inquérito e da audição parlamentar que Luís Filipe Vieira teve há uns tempos atrás, onde ficaram muitas nebulosas pelo meio, quer dizer, houve ali muito nevoeiro em muitas das perguntas e respostas, e onde Luís Filipe Vieira também, como dizia um antigo diretor meu, à vontade não é à vontadinha, e às vezes Luís Filipe Vieira ficava à vontadinha na comissão de inquérito e o Presidente da Comissão, o Sr. Presidente, chamou a atenção várias vezes, que aquilo não era uma coisa a brincar, era uma coisa a sério. E é evidente que daí, e a partir daí, há muita coisa que se começa a perceber. Pelas não respostas, pela questão dos palheiros e de coisas do género. Quer dizer, e uma pessoa, obviamente ninguém é ingênuo, começa a ligar as peças. E há muitos... Vejam uma coisa, eu acho que as comissões de inquérito são de facto um bem inestimável para todos nós. Não pela comissão em si ou pelos resultados que vai dar, mas pelo menos nós conhecemos a pessoa que lá vai. E a partir daí percebemos o que é que a pessoa... As grandes perguntas que havia era a ligação da Promovalor e a questão do Benfica dada pelo Luís Filipe Vieira. Enquanto os parlamentares falavam na Promovalor e tentavam perceber o que é que se passava, Luís Filipe Vieira ligava sempre o Benfica à sua atividade pessoal. Que era uma coisa que até os parlamentares não queriam que ele fizesse. Mas ele próprio é que induzia nesse erro toda a resposta. Não, é verdade. O que ele disse foi: eu estou aqui porque sou presidente do Benfica. Errado. O que quer dizer, mas o que ele queria dizer é que achava-se inocente e se não fosse presidente do Benfica nem teria ido à comissão de... Então, foi isso que ele quis dizer, senhor. O senhor está a dizer que ele estava... Então não seria mais fácil... Eu quero que o Luís Filipe Vieira continue muitos anos no Benfica. Não é isso que eu vejo, doutor, desculpe. E quero que o Jorge Jesus continue muitos anos no Benfica. Porque os resultados têm sido positivos para o Porto. E por isso, quando eu vejo alguém assim, até quero que fiquem. Está bem, doutor. Até quero que fiquem. Se eu pudesse votar, até votava nele. Tenho muito respeito até votava lá em Luís Filipe Vieira para continuar lá mais um bom par de anos. Está bem, doutor. Mas não é preciso, porque há 60 e tal % de benfiquistas que o querem lá e por isso não precisam do meu voto para ajudar. O que eu estou a dizer é que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, e por aquilo que nós lemos destes pequeninos trechos da própria ação que é hoje colocada por o Dr. Matamoros, provavelmente, e ligando a Promovalor, é aqui que reside a maior parte da essência da sua ação. É outra vez uma empresa de Luís Filipe Vieira, que nós sabemos os contornos e o que é que acontece com essa empresa, o que é que aconteceu, provavelmente ligada à gestão do próprio Benfica e esta confusão de uma coisa e outra ser tudo do mesmo dono, que é Luís Filipe Vieira. É dono do Benfica, é dono da Promovalor. E é aqui que incide a parte complicada ou a parte picante da ação, não é? É aqui que está a parte picante da coisa. Não é questão das eleições do ato eleitoral. Eu, para mim, isso dou de barato. Provem lá o que quiserem. Se houver um hacker que provou que há ali, de facto, uma fraude, isso é a coisa mais fácil do ponto de vista eletrónico de provar. Agora, a parte da essência é esta, que é a parte complicada, é a parte que desagrada ao Sr. Capestano ou qualquer benfiquista, de ver outra vez o nome do seu Presidente, associado a que o Presidente terá exercido pressões, ou terá, através do Benfica, conseguido coisas para a sua própria empresa familiar ou pessoal. É aqui que está o problema. E eu continuo a dizer, o Dr. Matamoros não deve ser nenhum ingênuo
para colocar uma ação destas, deve ter... Mais um ídolo para o seu autor. Doutor Matamoros vai ficar na sua relação. O doutor Matamoros. Mas alguma dúvida? Os senhores lá de cima do Porto querem matar, incendiar Lisboa. Eu não quero nada. Incendiar Lisboa. Eu nunca chamei Moura a ninguém, mas o doutor Matamoros até pode ter tracinho, não sei, o ifanzinho, não faço ideia se tem ou não tem. Não tem. Mas que é complicado, quer dizer, isto é coisas do além, não é? De certeza absoluta. Diz este sócio, Vítor, que só desiste e chega até a utilizar a expressão batalha judicial quando Luís Filipe Vieira se demitir. Parece que esse cenário está no horizonte ou não? Olha, em primeiro lugar, Mariana, eu lanço aqui o desafio, porque eu estive aqui na noite eleitoral do Benfica a comentar tudo o que se passou, estou aqui há vários meses a comentar tudo o que diz respeito a todos os clubes e, portanto, aqui não há cartilhas de ninguém, portanto, escusam de estar de acusar sempre o seu José Capistrano, traz aqui recados do Benfica, ou que há cartilhas, ou coisa que o valha, nem há cartilhas para um lado, nem há cartilhas para o outro. Se há alguém nas redes sociais que nos estão a criticar porque supostamente não estamos a dizer que o Sr. Matamoros basta fazer uma acusação e está tudo imediatamente provado e vai toda a gente imediatamente presa e, obviamente, tentamos escrutinar os factos no sentido de perceber que fundamento e que suma é que existe, se alguém desses espertinhos, desses génios das redes sociais que acham que sabem tudo e que gostam de caluniar as pessoas e tanto caluniam hoje para um lado como amanhã para o outro, se têm provas que houve fraude eleitoral no Benfica e relativo ao voto eletrónico, força! Escrevam, publiquem, estaremos atentos, escrutinaremos, enviem documentos para a CMTV, há mails, há 1001 formas, se quiserem vir aqui à porta, na portaria recebem os documentos. É fantástico. Como até ao momento eu não vi, o Dr. João Noronha Lopes, em entrevista ao Record, não apontou fraude eleitoral em nenhum momento. Mostrou-se preocupado com algumas situações relativas às eleições, mas ninguém apontou fraude eleitoral. O movimento Servir o Benfica também não foi taxativo a fazer isto. As outras pessoas estavam à volta de João Noronha Lopes, algumas com presença pública muito bem conhecida, seja Pedro Adão e Silva, seja Vasco Mendonça, em nenhum momento foram tão corrosivos a apontar fraude eleitoral, Mariana Bel. Portanto, a partir daí, e isso é naquilo que eu me centro, porque é assim, comparar o Sr. Luís Filipe Vieira ao Sr. João Bali Azevedo, eu nem vou entrar por aí, porque isso é o tipo de comparações que cada um faz as que quiser. Há um currículo de um no Benfica, há o currículo do outro Benfica. Podemos discordar de algumas coisas que Luís Filipe Vieira eventualmente tenha feito, mas acho simplesmente inacreditável estar a comparar os dois. Mas, de qualquer maneira, mesmo que queiram fazer isso, pode fazer. Só que a substância jurídica é zero, Mariana. Qual é a substância jurídica e já agora, de estar a fazer essa comparação? Porque também estamos a ver a nossa imagem, parte do documento em que fala precisamente sobre esta questão e em que diz claramente que Luís Filipe Vieira controla em absoluto o sistema de voto eletrónico do Benfica. Então os outros órgãos do Benfica não existem. Quer dizer, à mesa da Assembleia Geral havia uma lista opositora. Quer dizer, eu sinceramente, das duas uma, ou isto é um regabof total. E agora o Sr. Jorge Matamoros descobriu que afinal aconteceram coisas tenebrosas nas eleições que mais ninguém... Mariana, porque é isto que eu tenho tentado realçar e escusam de estar nas redes sociais a atacar-nos. As acusações que estão a ser vertidas aqui neste documento... Ninguém foi tão longe até o momento. Portanto, mesmo pessoas que estiverem envolvidas na campanha, não sei se o Sr. Jorge Matamoros esteve, estiverem envolvidas na campanha, estiveram em atos eleitorais, pois, ele diz que não. Ele diz estiverem que não envolvidos em atos eleitorais, estiveram aqui, não tem intenções de se candidatar à presidência do Benfica também. Se tiveram conhecimento de algum facto deste, nunca verbalizaram, nunca houve nenhum documento que surgisse, nunca houve nada que nos permitisse escrutinar aquilo que estava a passar. E como eu falei antes, em relação a situações relativas a empresas externas ao Benfica, é arvorado aqui e dado aqui como comprovado e confirmado situações que nem a Justiça Portuguesa, com buscas realizadas há 3 anos, avançou para qualquer acusação até ao momento. E eu simplesmente, eu peço imensa desculpa, que os poucos conhecimentos que eu tenho da matéria, a maior parte dos quais baseados em assistir diariamente ao Rua Segura, não consigo perceber como é que isto está escrito aqui pode ser levado a tribunal e ser dado como verdade sem qualquer escrutínio. É essa a dúvida que eu coloco, pelos vistos. Espero que haja mais gente a colocar essa dúvida, porque não podemos dar nem para um lado nem para o outro verdades absolutas só porque alguém faz esta afirmação. O Sr. Jorge Matamoros faz esta afirmação, vai ter que a comprovar e, sinceramente, acho estranho que mais ninguém da oposição do Benfica até este momento tenha feito acusações tão corrosivas como as que surgiram agora no espaço mediático. É legítimo José Manuel Capistrano achar que Luís Filipe Vieira controla o voto eletrónico do Benfica? É ilegítimo. É mentira. É falso. Pronto, tenho a resposta precisa e concisa, não tenho? Respondi precisa e concisamente. Sim, mas vou-lhe pedir que explique um pouquinho. Olha, a primeira coisa que explica é que ele deve ser tanto eletrónica como eu, que é 0. Mas está já por aí.
É que estes senhores são personalidades novas e que toda esta voz, mas quem tem certa idade está de modé. E no plano tecnológico eu sou completamente de modé. E o Luís Filipe Vieira, pela pinta, tem as mesmas características que eu. Por isso, até por isso, não tem hipótese nenhuma de controlar. Mas, quer dizer, desconhecem o que é um grande clube. Desconhecem. As pessoas que falam assim não fazem ideia do que é um grande... Como é que um homem pode dominar a tecnologia de umas eleições sozinho? Isto é de loucura. É que não percebem nada disto. Desculpem. Quem é que conhece o desporto? Como é que uma instituição que tem 38 mil pessoas a votar? Há uma pessoa que domina o setor. Muito bem. Mariana. Já vamos voltar a este tema. É o tema que está a dominar a atualidade. Vamos mais à frente voltar a este tema, mas para já olhamos para outro tema que marca o Benfica. Quer que Rui Pedro Brás assuma funções o mais rapidamente possível. O novo diretor-geral para o futebol do clube tem tudo acertado para integrar a estrutura do clube. No entanto, tal poderá acontecer apenas depois do Campeonato da Europa. Ainda assim, Luís Filipe Vieira já fez saber que o início da época é decisivo, por isso quer contar com Rui Pedro Brás a 100% com urgência. A equipa de Jorge Jesus vai ter de lutar para garantir o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. A pré-época começa oficialmente daqui a pouco mais de 2 semanas. Recordo também que está aberto até ao final do programa de hoje um telefoto do CMTV. A pergunta que lhe fazemos é se Luís Filipe Vieira faz bem em apostar em Rui Pedro Brás para mandar no futebol do Benfica. Se acha que sim, deve ligar para o 761-201-501. Se pensa que não, o número é o 701-201-502. O custo da chamada é de €1 mais IVA. Os resultados vão sendo atualizados durante o programa de hoje, mas posso dizer-lhe que até este momento 87% diz que sim, ou seja, que Vieira fez bem em apostar em Rui Pedro Brás. 13% considera que não foi uma boa decisão do presidente do Benfica. José Manuel Capistrano, revê-se nestes 87%? Eu devo dizer que não o conheço pessoalmente, não o cumprimentei, que já o conheço da TVI, e acho um bom profissional, um competente profissional, e com vários cursos de gestão desportiva, e além de ser benfiquista, portanto é uma mais-valia para o Benfica, numa lacuna que tínhamos desde que o Tiago Pinto foi para a Roma, e acho que é o homem certo para o lugar certo do Benfica. Que percebe profundamente futebol. Eu vi vários programas dele na TVI e ao contrário que ontem eu vi aqui no painel, acho que ele até o consideraram ponta de lança do Benfica. Ele é sempre equilibrado. É mais o número 10, é mais o número 10 do Benfica. Achei sempre equilibrado, achei sempre sensato, naturalmente que é benfiquista, mas acho que é uma grande aquisição para o Benfica e dou os parabéns ao Luís Filipe Vieira para esta aquisição, como também dou pelo Simão Sabrosa, também não tem nada a ver com o tema, mas também é outra aquisição do Benfica que achei importante e por isso acho que estão a trabalhar bem. Não é o homem certo no lugar certo, como diz o José Manuel Capistrano? Bom, eu tenho aqui uma opinião um bocadinho divergente do Sr. Capistrano, mas nós temos olhos e ouvidos diferentes e eu não vejo, pelo menos nos comentários que eu via da pessoa em si, não é pessoa que eu aprecio. E eu até digo mais ao Sr. Capistrano, há Brás só o bacalhau. Por isso não é... Para mim não... Este Brás para mim não vai lá. Este Brás para mim não vai lá. Mas isto porquê? Porque eu aquilo que vejo do percurso profissional deste senhor, não da questão da gestão desportiva, que o Sr. Capistrano fala que eu desconheço, eu só falo daquilo que vejo a personagem a falar há anos a favor do Benfica e provavelmente muitas vezes contra o Porto. Não sei porquê, mas era uma coincidência, mas era isso que repetidamente ele fazia dia após dia. E eu acho que isto é um grande prémio para os fretes que ele fez ao Benfica, para ser sincero. Porque nunca vi pessoa defender tão veementemente o Benfica e esta direção do Benfica, que por mais que acontecesse alguma coisa em tribunal, alguma coisa que se fosse óbvia, alguma escuta, ele negava sempre e conseguia defender o indefensável. E por isso, de facto, é a pessoa certa para o lugar certo. É evidente que este meu comentário só vai ter o aplauso de 13% das pessoas que estão ali no televoto, não os 87%, como é evidente, mas é a minha visão pessoal. Mas também Rui Pedro Brás faz-me lembrar RPB, que é
qualquer coisa como RDT. Por isso, se a contratação tiver o mesmo resultado do RDT, Sr. Capistrano, contrate-o já e por 20 anos. Devo-lhe já dizer que eu fico... Doutor, então são as tais coisas onde eu fico contente. Eu queria que tivéssemos um comunicador como o senhor tem, o Sr. Cerqueira. Não é isso. O Sr. Cerqueira, que o senhor tem no Porto, que veja bem como o Sr. Doutor vai. Diga. Veja lá como o Sr. Doutor... Veja bem, a sua isenção. O Cerqueira, que agora fez uma figura tristíssima neste último... Nem sequer teve castigo. Neste último jogo. Concordamos os dois nisso. Eu dou-lhe já. Concordamos os dois nisso. Então, compara esse senhor da comunicação do Porto com este senhor Rui Pedro Brás. Mas Rui Pedro Brás também não vai para a comunicação do Benfica, não é? Quem? Mas era da para comunicação da TVI. É um patamar assim. Era um comentador. É um patamar diferente. É um patamar diferente. Veja só o que eu vou dizer, e eu até me vou rir. Era um comentador independente de um outro canal de televisão. O Rui Pedro Brás era um comentador independente do outro canal de televisão. Veja lá que eu até me estou a rir a dizer isto. O independente é sempre subjetivo. Os meus músculos contraem-se. Descontraem-se quando eu digo isto. Porque já não é de mim. Mas está-me a dar razão. Diga. Porque se reconhece que ele tem um pendor benfiquista, se ele não vai para o Porto, vai para o Benfica, é um homem certo para o lugar certo. Então não é, mas claro que sim. Eu estou a dizer que qualquer benfiquista, não para o Porto. Não, Deus me livre, olha, ele no Porto deve ser bonito. Mas enfim, não, mas estou a dizer que não faço ideia, quer dizer, isto obviamente que é uma contratação do Benfica, o Benfica é responsável por isso, mas não gosto da pessoa, sinceramente não acho que é uma pessoa que está sempre com cara de mau, sempre a defender o indefensável do Benfica, quando era alegadamente uma pessoa independente a comentar as questões do Benfica, do Porto e do Sporting. E por isso, olha, que seja muito feliz na Luz, que seguramente vai estar. Ele entrou nesta janela de mercado e é a primeira grande contratação do Benfica. E a segunda foi o despachar o Bruno Lage, não é? Que são menos de 11 milhões que tem que pagar todos os meses. Pronto, não esquecendo o Pedrinho. Não esquecendo o Pedrinho, é verdade. Vitor, já está aqui um movimento de mercado muito bom. Rui Pedro Brás vai ter o mesmo papel que Tiago Pinto tinha na estrutura do Benfica. Sabemos que era uma pessoa com um leque abrangente de atividades. Vai acontecer a mesma coisa com Rui Pedro Brás ou não? Eu queria só deixar claro, porque o Sr. Capistrano não era isso que queria dizer. Pode alguém mal intencionado entender que se calhar Rui Pedro Brás já estava ligado à comunicação do Benfica quando ainda estava a trabalhar na TVI. Isso, não creio que isso seja verdade, nem foi isso que o Sr. Capistrano disse. Só para ficar bem claro, porque a comparação com o Rui Cerqueira podia dar para esse tipo de inferição. Mas não é nada disso que está em causa, porque o Rui Cerqueira tem um papel completamente diferente e daquela vez que apareceu no relvado, inclusivamente, foi expulso por Hugo Miguel, precisamente porque ele nem sequer poderia estar ali. Portanto, é uma pessoa que trabalha diretamente com o Sérgio Conceição no Olival. São funções completamente diferentes ligadas à comunicação daquelas que Rui Pedro Brás vai ter, que vai ser um diretor-geral, e sim, as funções vão ser muito similares às de Tiago Pinto. A dada altura do processo de seleção, chegou provavelmente a estar no ar a possibilidade de que, por exemplo, com a contratação de Miguel Ribeiro, se tivesse sido Miguel Ribeiro a escolha final, ou se Miguel Ribeiro estivesse disponível para ir para o Benfica, poder existir uma espécie de upgrade no cargo, porque com a autonomia que Miguel Ribeiro tem em termos negociais, com a experiência que já tem a liderar clubes no futebol profissional, provavelmente evitaria situações em que teriam que se desgastar outros dirigentes, administradores, vice-presidentes em negociações. Por exemplo, Miguel Ribeiro poderia conduzir de forma mais autónoma em ligação direta ao Presidente. Provavelmente com Rui Pedro Brás o trabalho vai ser diferente, portanto vai ter que se inserir na vasta equipa de gestão interdepartamental do Benfica, vai ter que ser uma mais-valia. Agora, mais-valia sendo jogador de equipa, é diferente do protagonismo televisivo que normalmente tinha e até a liderança que tinha dentro do canal de televisão onde estava, com situações mais positivas, outras menos positivas. Por exemplo, como comunicador, despediu-se com o grande furo do salário de 10 milhões brutos anuais de Sérgio Conceição, por exemplo, vai ficar como grande despedida do seu cargo. Mas era independente, ele era um comentador independente, Vitor. Sim, mas isso as pessoas interpretam como quiserem. Ao doutor na Encarnação, diretamente, as pessoas interpretam como quiserem. O que você referiu, por exemplo, tem cara de mau, olha, para começar não mete medo a ninguém. E nós aqui na CMTV muito menos medo tínhamos, porque em termos de audiências esmagávamos todos os dias a TVI, portanto não havia problema nenhum em relação a isso, não mete medo a ninguém. Por outro lado... E digo isto porque Rui Pedro Brás sempre teve atividades paralelas, seja relacionado com a atividade livreira,
com a publicação de obras literárias, umas relacionadas com o desporto, outras não. Se calhar alguma assessoria, não sei se assumida ou não, se calhar derivada da proximidade a algumas grandes figuras do futebol português. Portanto, teve sempre situações provavelmente paralelas à atividade que detinha, mas como não era jornalista, não tinha carteira profissional, sinceramente, tenho pouco a apontar a isso, a não ser eventualmente uma gestão que tem que ser feita depois de eventuais conflitos de interesse. Agora, esse capítulo está para trás, doutor. E essa é a questão fundamental. A partir deste momento, ou a partir da próxima semana, Rui Pedro Brás, que ainda hoje esteve a apresentar um evento comercial relacionado com a estação à qual está ligado, provavelmente vai, tal como é vontade de Luís Vieira, começar a trabalhar já na próxima semana no Benfica, e a partir daí abre-se um novo capítulo e o nosso escrutínio será sempre, ou a nossa atenção será sempre baseada no trabalho que vai realizar. Mas, sinceramente, pelas informações que tenho, pelo conhecimento que tenho daquilo que é necessário fazer, do grande desgaste que uma pessoa que está na função de diretor-geral tem que realizar, acho que, sinceramente, é aproveitar estes dias de protagonismo, porque a partir daí Rui Pedro Brás vai ter que ser um elemento de estrutura, não vai poder aparecer como apareceu até agora. Veremos até se terá acesso ao banco, por exemplo. É uma pena, Vítor, mas é uma pena, é uma perda grande. E depois como é que nós comentamos aqui? Não, como alguém me dizia através de mensagem, o Benfica vai melhorar muito em termos de clipping, porque de facto o Rui Pedro Brás, a ler jornais e depois a redebitar às 6 horas aquilo que os jornais escrevem no dia, é muito forte. Portanto, a nível de clipping o Benfica ia melhorar de certeza, mas aquilo que eu desejo é as maiores felicidades no Benfica, porque isto é uma prova de confiança de Luís Vieira, que Luís Vieira acredita muito na capacidade que Rui Pedro Brás vai ter, no sentido de ter uma ligação direta ao Presidente, permitir ao Presidente também saber o que se passa nos diversos departamentos, depois de já ter sido feito um grande trabalho dentro do Benfica agora no final da época, no sentido de perceber tudo o que esteve mal. Ou seja, há um discurso para fora, às vezes nós podemos criticar um bocadinho ou não o acento tónico sempre colocado na Covid, há situações de arbitragem que de facto aconteceram, mas também o Benfica sabe fazer autocrítica e isso às vezes não é devidamente realçado. Talvez na próxima entrevista que o Luís Vieira vai dar poderá esclarecer algumas situações a esse respeito. Mas o Benfica também fez autocrítica e também começou a perceber-se que em termos de gestão dos departamentos há situações que era necessário melhorar. Por isso não poderia na próxima época começar sem a posição de diretor-geral estar preenchida, diretor-geral esse que vai ter que trabalhar em cima de situações que já estão identificadas, que terão que ser corrigidas. Portanto, muito antes de Rui Pedro Brás ir para o mercado, negociar jogadores ou anunciar contratações, vai ter que se preocupar em primeiro lugar em ajudar a estrutura do Benfica a corrigir essas eventuais lacunas, melhorar o seu funcionamento e estar ao nível daquilo que se espera de uma estrutura de apoio de uma equipa de futebol profissional com a dimensão do Sport Lisboa Benfica. Rita, daquilo que conhece, Rita, de Jorge Jesus, vai ter melhores condições para fazer o próprio trabalho, estando acompanhado de amigos, neste caso sabemos que há uma certa proximidade entre Rui Pedro Brás e Jorge Jesus? Vamos por parte, novamente. Eu tenho aqui, não posso deixar de responder aqui a umas coisas que foram ditas e que não podem passar sem o devido contraditório. Em primeiro lugar, peço desculpa por voltar ao tema, mas Luís Filipe Vieira não foi à Comissão Parlamentar de Inquérito por ser Presidente do Benfica. Curiosamente, acumula essa condição com a circunstância de ser os principais devedores do novo banco. E, portanto, ou seja, integra as listas, aliás, em lugares cimeiros, de grandes devedores. As suas empresas, designadas ao valor. Ponto. Portanto, não é... Nós podemos dizer uma mentira, muitas vezes, mas ela não se torna verdade. E, portanto, não foi na condição do Benfica. Luís Filipe Vieira tentou dizer que é um facto. Eu acho que isso só o vem prejudicar depois relativamente a esta ação, porque acabou por mostrar alguma confusão patrimonial entre o Benfica e as suas próprias empresas. Mas não é verdade que as pessoas chamam de Presidente do Benfica. Ao invés, foi o Presidente do Conselho de Administração das empresas que são devedoras, têm a faculdade de andar em sucessão de estrutura social, não é permitido ao comum dos portugueses. E daí, designadamente pelas propostas que havia, talvez se explique a inclusão de Mariana Mortágua, porque foi uma das principais inquiridoras, vamos dizer assim, como poderia ter sido Cecília Meira a constar no rol
testemunhas, uma vez idêntico. Dito isto, não posso também deixar de dizer, e já vos juro que já vou ao Rui Pedro Brás, não posso também deixar de dizer uma coisa quanto ao voto eletrónico. Muito rapidamente, Rita, porque temos mesmo de avançar, sim. Ninguém está a dizer que é o próprio Luís Filipe Vieira que vai lá alterar o sistema. Mas peço imensa desculpa, se o presidente do Benfica não tem hipótese de controlar por pessoas que contrate, não estamos a falar das capacidades informáticas dele próprio, mas obviamente, e o voto eletrónico é o mais fácil, peço imensa desculpa, de alterar. E, portanto, não estou a dizer que o que está escrito na ação está correto, estou apenas a dizer, ou que é factual, estou apenas a dizer que ninguém disse que era o Luís Filipe Vieira, eu pessoalmente com os seus conhecimentos informáticos, o que se depreende da ação é que ele obviamente pode contratar e obviamente Mariana, a ter transferências na ordem de voto eletrónico é o mais fácil. Mariana, muito rápido. Depois, peço só desculpa que eu também não interrompi. Por último, quanto a Rui Pedro